A senhora acha importante essas campanhas veiculadas na mídia sobre prevenção do câncer de mama? Sim, muito importante, porque a gente, mulher, tem a obrigação de fazer o exame cada 6 meses, certo? Porque quem gosta de si, se cuida, certo? Não só o exame, como aquele exame que a gente faz em casa, palpando, para saber se tem alguma coisa. Vocês todas fizeram químio, rádio e cirurgia, é isso? Isso. Sim. Primeiro a cirurgia. Você fez só químio. Químio. E cirurgia, né, Dê? E cirurgia. E daí, como é que é atravessar isso? Porque tem assim, acho que até os amigos também deveriam ter um acompanhamento psicológico, que às vezes não sabem como lidar com aquilo que a gente estava falando, né? Mas qual foi o momento mais difícil para você, assim, desde que você soube e durante o tratamento? Olha, o dia que eu soube, o dia que o médico deu o diagnóstico, eu não imaginava, assim, né, o que seria. Porque eu não tinha vivido com ninguém perto, assim, que tivesse passado por tudo isso. Porque eu acho que o paciente, ele atravessa algumas fases quando tem a notícia, notícia, eu fui para o médico, né? assim, achando... ele vai falar que é um nódulo, que vai ter que investigar, não é? Fica um tempo investigando o crescimento. Mas, eu vou tirar. Assim, sabe? Fui pensando isso. Quando ele falou tudo o que ia acontecer comigo, eu só chorei. Porque acho que tem aquele momento que você se sente super forte, vou vencer, aí deve ter uns altos e baixos, né? Não, durante o tratamento, depois do primeiro impacto, eu fiquei bem, assim, sabe? Fiquei consciente, não, vou conseguir, vai dar certo. Até porque não quando sou você a tem a primeira, notícia... nem vou ser a última, né? Quando você tem a notícia, você está se sentindo bem, né? Pois é, nunca tive dor, né? Eu acho que quando tem dor, a gente é diferente. Aí, depois, num segundo momento, eu me abatia muito quando eu via na quimioterapia, quando eu chegava lá no setor de quimioterapia para fazer e via, assim, senhorinhas chegando, humildes, sabe, assim, com aquele carinho, assim, mocinhos, crianças que tinham, né? Então, isso me abatia, vê-los, né? Porque eu tinha a impressão, assim, que eu conseguiria, eu sabia o que eu estava sentindo, mas imaginar aquelas pessoas, aí eu começava a imaginar meus filhos, meu marido, aí dava tilt. Então, aí realmente... Você fez algum acompanhamento? Fiz. Eu tive uma crise de estresse, de ansiedade, mesmo na oncologia, desmaiei. E aí eu entrei com a psicóloga, né, com a psiquiatra também. E o SUS oferece isso também? Então, deveria. Não oferece, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Existe até uma lei que para os centros serem CACOM, que são os centros de alta complexidade em oncologia, ele precisa ter uma psicóloga lá. Então a gente sabe que assim, tem lugares e lugares, tem centros e centros. Porque é fundamental mesmo. Com certeza. Eu acho que começa no momento do diagnóstico. A gente ainda ouve que quando, da maioria das pacientes, né, de qualquer paciente... Até da maneira como ela recebe, como o médico vai dar a notícia. Já começa daí. Então, acho que a gente sabe o quanto o câncer, a gente discute o câncer como uma doença psicossocial, espiritual, que afeta todos os aspectos da vida da pessoa, mas sem dúvida alguma a parte emocional é muito importante. Vocês tiveram esse acompanhamento? Eu tive. Você teve? Eu não tive. Você sentiu falta, Patrícia? Então, quando eu estava lá, porque eu também não imaginava que ia receber essa notícia, para mim foi um choque, inclusive foi o momento mais triste para mim, foi esse, porque eu fiquei horas no consultório chorando e falando para ele, como eu vou falar para os meus filhos isso? Meus filhos vivenciaram várias histórias de câncer. Né? Foi eles. Tanto é que a minha postura diante do câncer foi muito forte. Eu tive que me fortalecer para que eles se sentissem melhor. Porque para mim foi isso, eu me arrepio, porque foi a coisa mais triste para mim. Eu só foi pensava ver nos meus filhos, o sofrimento dos meus filhos. Porque eles falavam, mãe, você é minha heroína, nós vamos buscar todos os médicos melhores que tiveram, vamos fazer todos os tratamentos. Eles não me deixavam sozinha. Eles, sabe, ficavam o tempo todo me ligando ficavam como se fossem os policiais atrás de mim. Acho que vocês estão falando de uma coisa fundamental, que é apoio familiar. Familiar. E aí, gente, infelizmente, a gente sabe de um monte de casos que não o marido abandona, exatamente, que o filho abandona, que amigos somem. Você começou falando de amigo, e eu acho que o desafio, de novo, é a palavra, é o impacto. Já ouvi, assim, de várias pessoas, mas fala...
ai, mas e se eu estiver perto e ela começar a chorar? Né? E aí acho que a nossa resposta é assim, deixa chorar, né? Ah, mas eu não sei o que falar, pega na mão, dá um abraço, né? Mostra que tá junto. Comigo foi muito diferente. Até porque você estava vivendo duas emoções, então, né? assim, Da gestação. Uma feliz e uma Eu me lembro, e foi a primeira coisa que eu falei para o meu pai, assim, porque e foi a única vez que eu chorei, a única. Quando eu fui falar para o meu pai, ele mora em Recife, e tinha 3 anos que eu tinha perdido a minha mãe, então, assim, a importância dele é muito, assim. Crescer. Então, eu fiquei preocupada com ele, porque falei, poxa, como é que eu falo para ele? E o meu pai, a gente tem uma ligação, assim, incrível, que ele fala comigo no telefone e no tom da minha voz ele percebe se eu estou bem ou não. Mesmo que eu fale que eu estou bem, ele fala não, tem alguma coisa errada. Né? E quando eu precisei falar com ele, e no meu caso era o contrário, porque assim, não era os amigos que vinham me consolar, eu que acabava... Eles viam que eu estava tão bem, que eles falavam assim, nossa, mas não parece. Você que acaba consolando. Eu que acabava conversando. Acontece com muita nunca gente. me viu chorar e reclamar. Mas quando eu fui falar com o meu pai, que eu comecei assim, pai, sabe o que é? Ele falou, o que foi, minha filha? Aí eu virei para minha irmã, passei o telefone, eu comecei a chorar, eu falei, eu não consigo. Eu não consegui Com falar ele eu não consigo. Aí ela começou a falar chorando, aí eu respirei, eu falei, não, eu tenho que falar com ele. Aí eu fui e falei, olha, descobrimos aí, tem uma história de câncer, e aí a primeira pergunta dele foi, e agora? Como é que vai fazer com o neném? E eu lembro que eu falei assim, eu não quero saber de um oceano, eu não quero saber de um grão de areia perto do oceano que é ter um filho. Né, isso é que eu acho também, Então, o que tem que mudar é que houve uma época em que você falava a palavra câncer, já era né? uma As coisa, pessoas não podia já se nem assustavam. falar a palavra. Ele tá com aquilo, né? É importante saber também que a medicina avançou, tem o diagnóstico precoce, As pessoas tinham medo de tratamento, tocar Mas ainda tem gente Não que é, tem, ainda tem gente que não fala muita que tem gente, câncer. Ainda Isso tem assim, acha depois que Preconceito é quando a gente está, por exemplo, preparando alguma campanha e vai entrevistar as mulheres e pergunta, né, por que você não faz a mamografia ou descobre que não faz? A resposta é porque eu tenho medo de descobrir. Então, o medo ainda é tão grande que me impede de fazer o exame. Deixa a pessoa Então, cega. isso que a gente está fazendo aqui é super rico, Muito né? Que é bacana. conversar abertamente. Acho que esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter em casa. Eu falo muito que assim, quem era para ficar, ficou, quem era para ir, foi. Exatamente. E eu tive amigos ricos, eu tive gratas surpresas, eu agreguei amigos novos. E hoje em dia, na minha comunidade, como a gente tem um trabalho lá, não é eu falar, as pessoas vão na minha casa, as médicas, a gente fala, você precisa que a pessoa te veja. E as meninas às vezes olham para mim e falam assim, você é minha doida, né? Eu falo, não, mas tem que brincar. Porque eu falo assim, primeiro eu chego assim, eu quero pedir a tua licença para mim entrar na tua vida e conversar com você. E eu viro para ela e falo assim, olha, essa mama que vos fala tem 4 anos de vida e está muito bem. Então elas olham para mim e falam, não, você não teve. Eu falo, tive. E elas falam, se ela está bem, eu posso ficar bem. Também. Mas eu encontro casos que a mulher não quer nem que o resto da família Fique saibam sabendo, que ela está fazendo E aí tratamento de também, câncer. não sei, a Socorro pode responder isso, essa postura até melhora, né? No Sim, tratamento. alivia Quando muito. você divide, né? Uma coisa que eu também, sempre desde o começo, eu pensei, falei assim, nessa eu não quero ser vítima, eu quero ser, assim, um ponto de referência. Sim. Eu falava sempre Uma isso. pessoa a mais. Você entendeu? Então, foi muito bacana. Durante o tratamento, isso é positivo. Com certeza. Muito. Você saber que é uma fase difícil da Difícil vida, não é que fácil. tem que- não, Você não cai, é muda, fácil. a sua fisionomia muda, o seu cabelo cai, você tem risco de infecção com a quimioterapia, o medo do desconhecido, é muito difícil. muito Mas é temporário. É temporário, graças a Deus. É E não, você temporário. sabe que hoje em dia eu elas são encontro as vencedoras pessoas, hoje. né, que faz às vezes um pouquinho de tempo que eu não vejo, aí fala, você tá bem? Eu falo, eu tô ótimo. Nossa, mas tá mesmo. Você tá bonita. Tipo assim, Acha nossa, que vai se te arde encontrar- felicidade na cara, assim. Todas, até para a gente entender da parte médica, né? Todas fizeram o tratamento. Sim. E daqui para frente o que vocês precisam fazer é um acompanhamento. Sim, a cada 6 meses. Eu faço ainda O meu ainda é de hormonioterapia. 3 meses. Eu faço hormonioterapia e estou na fase dos 6 em 6 meses, faz o controle com exames, o meu tudo. também. E sou acompanhada
pelo CIRI e pelo Instituto do Câncer, o ICESP, e a gente faz aí esse acompanhamento. Agora eu fiquei Elas na têm que dúvida fazer, aqui. só para entender, elas têm que fazer esse acompanhamento para sempre ou chega uma hora que elas têm Não, uma alta? É para Como que sempre. sempre. Porque você tem que fazer anualmente a mamografia. Então, geralmente você segue os 3 primeiros anos, são os anos que você mais tem chance de recorrência da doença. Ou local ou à distância. Então, você faz controle. E o tratamento, pelo que a gente vê, é super individualizado, né? Sim, Vai depender muito do tamanho, do local, do não sei o quê, né? Frasezinha, cada caso é um caso. É verdade. E com relação à vaidade, não sei, como que vocês Então, ficaram? no meu assim? caso, como eu não queria assustar meus filhos, o que eu fiz? Eu cortei o cabelinho curtinho, bem jovem, né? Procurei fazer bronzeamento. Bronzeamento, né? Sim. Aí não é boa. Não vou escutar De isso. repente, você até corta bem curtinho, uma coisa que você podia até Ia cortar mesmo. Então, todo mundo ficou assim, nossa, você rejuvenesceu, tá mais moderna, não sei o quê. Porque a gente emagrece muito, eu emagreci 25 quilos, né? E outra coisa que eu fiz que para mim foi muito importante, eu entrei na faculdade porque eu não queria tempo para pensar na doença. E eu não parei de trabalhar. Então, além de trabalhar, Você eu trabalha com faculdade. Eu trabalho no fórum, na Marília. Eu tinha um livro Eu também. Também trabalho. Ó, cada uma tinha muita coisa para pensar. Ela estava pensar. trabalhando no fórum, você eu entrou na faculdade de quê? É gestão de negócios securitários, que é voltado para a minha área. Na verdade, foi me reciclar. E você tinha gravidez. Tinha o nível, mas assim, a alimentação era uma preocupação maior, porque assim, eu não pensava só por mim, eu pensava nele. Então, assim, adaptei algumas coisas quando eu fui fazer a químio. A alimentação, tanto é que eu trouxe uma coisa que foi da gravidez, que ele é apaixonado, que é brócolis, ó. Parabéns. Mamãe, tem arroz com brócolis? Então, assim, foi uma coisa que eu consegui segurar muito a gestação, foi com a alimentação. E a Adeneide estava contando que você tinha um cabelão bem comprido, Assim, eu né? também tinha. Você também tinha bem comprido, Bem porque você resolveu cortar logo. Eu Eu tenho tinha uma amiga que comprido também também. eu tenho uma amiga que resolveu cortar e pôr uma peruca. Os filhos pequenininhos, ela eu ficou não com medo usei que eles peruca. Eu também não. Eu Em tive casa, várias em casa eu situações não engraçadas. usava. Em casa eu não usava. Eu usava na rua, não também por causa de ninguém, porque eu sou muito aquela que eu vivo eu para também mim, o que os outros acham. Eu não me importo muito, mais porque indicação de Luciana Rose, a cabeça da gente não é preparada para receber os problemas sol dos diretamente. Então, assim, eu usava mais na coisa de... E mesmo assim, tomava banho de bloqueador, porque a pele fica mais sensível por causa da químio e tudo. Mas você em casa, foi usar Mas você falou que teve um momento que você começou a sentir o cabelo. comecei a sentir o cabelo Nossa, cair, 15 dias fui e depois. raspei. E aí no já. Ele não trabalho, caía, ele Sandra, despencava. você ia Não, foi muito careca. engraçado no meu serviço, porque no cartório que eu trabalho, todo mundo sabia, né? Ficou sabendo. No dia da cirurgia mandaram flores, foram muito atenciosos. Mas os advogados, né, que frequentam o fórum, nem todos sabiam, não tem como. Então, aí, eu tinha o cabelo comprido, cheio, assim, né, tal, que era meio que marca registrada, porque a vida nunca cortei o cabelo curto, né? Aí começou a cair, foi cortando, até que ficou assim, sabe, bem curtinho. Ficou feio, né, bem ralinho, mas não chegou a cair todo, né? Aí eu chegava lá no fórum, os que não sabiam falavam assim, mudança radical. Nossa, e não conseguiam falar, tá bonito. Corajosa. Não conseguiam, porque não tava bonito, né? Mudança radical. Aí você falava, Aí eu falava, né? Nossa, mas você cortou mesmo, né? Você teve coragem, né? Aí eu falava, eu primeiro caiu, depois eu cortei. Então você vai levando na brincadeira, assim. E mudou muito, porque muita gente fala que o cabelo, depois quando começa a nascer, Muda, nasce eu gosto mais completamente agora. diferente. Tá lindo o cabelo curto, você falou que não usava o era cabelo mais enrolado. Mudou também. E assim, agora a pessoa pegou a mania da tesoura, o cabelo vai crescendo, já tá doida pra cortar. Eu tenho Já vontade peguei. também, mas é Já difícil, peguei. porque o Acho que marido outra não coisa quer. super importante que elas estão falando, que acho que é outro desafio, é vocês tentaram levar a vida o mais normal O possível. mais normal. com Eu não certeza. quis Porque mudar assim, nada. claro que não é igual. Você não. tá fazendo Uma coisa químio, que- você tem efeito colateral, tem altos e baixos, tem dia que tá jururu. tem Mas é dia- pior você dia se que tá isolar, jururu. né? dias Se bons. parar de trabalhar. A gente tem algumas participações de telespectadoras que escreveram aqui. Você é pernambucana como seu pai também? Então tem uma pernambucana que escreveu aqui de Olinda, olha. É a Solange Lucena e ela escreveu o seguinte, quando ela ficou sabendo do tema do programa, ela escreveu assim, agradeço a atenção dessa oportunidade de participar do Papo de Mãe, do qual eu sou muito fã. Obrigada, Solange. Na família do meu pai, vários parentes mulheres tiveram câncer de mama fatais. A minha prima de primeiro grau começou a ter aos 20 anos, tratou,
mas depois nasceram outros nódulos mais agressivos, até os 38 anos de idade, e diz que ela acabou falecendo. Eu tenho na mama direita 5 nódulos benignos, porém um deles é prolífero, que desenvolve ano a ano. Vamos explicando isso aqui. Proliferativo, é isso? Ela escreveu prolífero. Será que é proliferativo? Não, prolífero não deve ser, senão ela teria tirado. Deve ser, acho que ela deve falar que ele está crescendo, será que é isso? É, que ele diz que ele se desenvolve ano a ano. A dúvida da Solange, que eu falei, né, ela é de Olinda, Pernambuco, é a seguinte, ela falou que o mastologista diz que ela tem 2 opções, ficar retirando nódulos todo ano ou a retirada definitiva da mama. E diz que ela que precisa decidir, que ela já fez 2 punções, deu benigno, mas a preocupação é a genética da família do pai e tal. E com relação a exames, onde ela mora, em Olinda, a prefeitura lançou o projeto Amigos do Peito, vocês sabem desse projeto, que passa em todos os bairros da cidade e realiza exames de mamografia, dependendo do... É um mamógrafo que vai até a casa das pessoas? É um mamógrafo, E, dependendo do caso, daí encaminha para a clínica da mulher na mesma cidade para realizar a ultrassonografia e o parecer médico. Bom, esse é um projeto legal também, já que a mulher não vai até a mamografia, né? Então, no caso dela, diz que chega uma hora, é a paciente que decide ou é o médico? Não, é uma conversa que, por exemplo, esses nódulos que ela tem provavelmente podem ser seguidos. É ficar esperta que ela tem um histórico importante. Então, a gente tem armas como a ressonância magnética que ela poderia fazer o segmento, se algum crescer, tirar esse nódulo. E retirar a mama totalmente é a solução? Não é 100%. Então, eu acho assim que ela, para falar que ela vai retirar a mama toda, teria que entender o porquê. Então, não dá para falar com você, Solange, desse jeito. Solange, depois você escreve mais pra gente, a gente vai te encaminhar para sua vão lá conversar com a gente, lá na Secamar. Uma outra participação aqui, da Valmar de Fátima Bordão. Ela diz o seguinte, quero parabenizá-las pelo excelente programa, sempre que posso assisto, acho muito interessante, com papos realmente esclarecedores. Em relação aos temas, ela quer falar, né, sobre o câncer de mama, ela diz que faz todos os anos os exames, que está com 56 anos. E o que ela acha que pode complicar é a demora para marcar os exames de mamografia, que é uma realidade, de ultrassonografia que são pedidos pelos médicos. O que podemos fazer no caso de haver alguma dúvida no resultado destes exames, já que demoram tanto para um retorno com uma nova consulta? Isso pode complicar muito no caso de quem tem alguma alteração nos seios? Qual o tempo necessário para isso? Aí ela deseja sucesso, manda beijos e tal. Valmar de Fátima Bordão. Ai, obrigada. Só não falou de onde que A ela medicina é. ideal é você esclarecer as pessoas num período, assim, a doença, teoricamente, se você tem uma alteração na mama, você pode esperar 30, 60 dias, mas não passar muito mais do que isso, né? A gente vê dificuldades em todas as etapas. Claro, tem locais e locais, a gente também tem isso, a gente também parabeniza várias iniciativas, né? O governo está fazendo um monte de coisa, tem uma novidade super interessante que está previsto uma série de mamógrafos móveis, né, para serem realmente implantados pelo Brasil, e isso a gente sabe a diferença que faz, mas infelizmente a gente sabe também que tem gente sim na fila para esperar uma mamografia, e aí é fila de novo para esperar o resultado, aí nem sempre dá tempo de pegar o resultado e voltar para o posto, e aí se precisar de uma biópsia também é outra Porque o tempo fila. vai passando, né? Claro, Dependendo do tumor, ele pode evoluir. Já não é mais real se demora tanto, às vezes o tumor cresceu. Já cresceu. Vou ter que interromper de novo para chamar o bloco. No último bloco a gente ainda tem mais um tempinho para falar, então a conversa continua daqui a pouquinho. O Papo de Mãe volta já. A senhora, com que assiduidade a senhora faz a mamografia? Uma vez por ano. Recomendação do médico? Do médico, recomendação do médico.